falar de inteligência, e eu quero que vocês analisem comigo o termo inteligência. A palavra inteligência, o termo inteligência, ele tem, às vezes nós pensamos que inteligência é quanto eu estudo, quanto eu acumulo informações, quanto eu estudei a algum ponto. E inteligência é um pouquinho mais profundo com isso. E o simples termo inteligência já traz um ensinamento muito forte à nossa vida cristã. Inteligência significa, e esse é um termo científico, inteligência significa habilidade de reconhecer informações e dificuldades. Habilidade de reconhecer informações e dificuldades, se adaptar a eles e trazer uma solução. A habilidade de você reconhecer informações e problemas, se adaptar a eles e trazer soluções. E existem 7 tipos de inteligência. Eu não vou falar dos 7 simplesmente para dar uma introdução mais bonita, para que, poxa, falou 7 tipos de inteligência. Pois é, 7 tipos de inteligência. Inteligência matemática. Aqueles camaradas que têm a habilidade de deduzir e solucionar problemas matemáticos. Essa inteligência é muito presente nos cientistas. Inteligência linguística, a capacidade de você dominar letras, palavras, idiomas. Os poetas, os escritores, os linguistas, eles têm essa inteligência, eles brincam com as palavras de uma forma maravilhosa. Inteligência musical, a habilidade para executar padrões musicais com ritmo e timbre exato. Uma voz, uma melodia, tudo, se você puxa o camarada, como que ele consegue? A inteligência musical. Inteligência espacial, a capacidade de entender os objetos que estão ao seu redor e colocar eles no lugar exato na tua mente. Arquitetos, geógrafos, escultores, cartógrafos, xadrezistas. Inteligência motora, a habilidade de controlar o corpo humano conforme você planejou. Esportistas, atores, dançarinos. Você consegue fazer com o teu corpo consegue fazer exatamente o que você planejou. E os últimos 2 tipos de inteligência é o que eu vou falar. Inteligência intrapessoal. Palavra bonita, gente. Palavra bonita. Intrapessoal. Falei comigo, intrapessoal. Intra vem de dentro. Só que não vamos usar termo intrapessoal. Vamos chamar assim de um jeito mais coloquial, que é inteligência emocional. É a inteligência emocional. É a habilidade de você conhecer as tuas emoções, neutralizar os problemas que você tem e você entender e resolver as tuas preocupações. E o mesmo termo científico é você ter autocontrole. O autocontrole, então, é uma inteligência. Você saber qual é o teu limite, até onde você vai. Você sabe que se acontecer isso com você, você vai explodir. Então, você tem que analisar, como o termo inteligência diz, você analisar as informações, reconhecer elas, se adaptar a elas e trazer uma solução. Você está com um problema emocional. Você está com um problema que algo te afeta. Então, você vai analisar esse problema. Você vai se adaptar a ele. Como se adaptar a ele? Senão você vai dizer, calma, tem que deixar de ser problema e tem que se converter em uma solução. Esse é o processo de adaptação. Então você começa a tomar decisões para interferir nesse problema e trazer a solução para o teu próprio bem. Então, a inteligência emocional. E o último, a inteligência interpessoal. Qual a diferença, pastor? Você falou interpessoal, não. Eu falei intra, que é dentro. Inter é interagir. Só que não vamos chamar de interpessoal, vamos chamar de inteligência relacional. Inteligência relacional é a habilidade, preste atenção neste conceito científico. A habilidade de entender, acho que quem fez isso já era crente. A habilidade de entender as intenções, motivações e desejos dos outros. A capacidade de se colocar no lugar do outro e trazer soluções juntos. É a inteligência relacional. Esse tipo de inteligência são os líderes de empresa, os políticos, os líderes religiosos, eles falam aqui, os professores, pessoas que lidam com outras pessoas e que elas vão entender as outras pessoas e elas vão ajudar
não julgar, elas vão ajudar as outras pessoas a que juntos possamos alcançar um alvo. E eu vou falar exatamente dessas duas inteligências, emocional e relacional. E eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Salmo 38. Vamos falar primeiro da inteligência emocional. Salmo 38. Aqui é um período difícil na vida de Davi. E Davi, ele se sentia abandonado. E nós podemos tomar esta palavra e a reação de Davi para as nossas vidas, porque pode se parecer, porque Davi estava passando por dificuldades emocionais e físicas, e ele esperava alguma coisa dos seus amigos, ele esperava a ajuda dos seus familiares, e o que ele se encontrou? Com nada. Os seus amigos, que eram supostamente amigos, tinham abandonado ele. A família, que eram supostamente as pessoas que o amavam mais, tinham abandonado ele. Então ele, além disso, os amigos, muitos amigos que ele considerava amigos, se tornaram contra ele, e começaram a falar mal dele. Então ele se sentiu abandonado, ele se sentiu traído, ele se sentiu só. Muitas vezes nós podemos nos sentir assim, inclusive no ministério. O pastor, você espera alguma coisa do pastor Júnior, você espera alguma coisa do teu líder, e de repente não acontece, você se sente decepcionado dessa pessoa. Ou você, de repente, escuta alguém falando mal de você, então você se sente atacado. Poxa, e ninguém te defende. Como lidar com essa situação? E Davi aqui nos vai ensinar o exemplo de uma inteligência emocional. Capítulo 38, versículo 11 diz: os meus amigos e os meus companheiros afastam-se de mim, afastam-se da minha praga. Os meus parentes ficaram longe. Armaram ciladas contra mim os que tramaram tirar minha vida. Os que me procuraram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Versículo 13, preste atenção, se você puder marcar, marque. Mas eu, como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Isso é inteligência emocional. Você está decepcionado com a vida, você está decepcionado com fulano, você está decepcionado com todo mundo, triste com tudo. Vem alguém e começa a falar mal de você, vem alguém e começa a apontar o dedo para você, se levantam para construir coisas contra você. Inteligência significa a habilidade de você reconhecer informações e problemas, se adaptar a elas e trazer uma solução. A inteligência emocional, neste caso, é você ter a habilidade de você reconhecer aquilo que está te afetando, e você então analisar e converter esse problema em bênção. E aqui Davi está ensinando: eu como surdo não ouço, e como mudo não abro a boca. Versículo 14, sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Você pode dizer: pastor, dá um exemplo na minha vida. Que eu sei que isso não acontece aqui na Mais de Cristo. De você ouvir uma palavra negativa e você se abalar emocionalmente. De você ouvir algo que nem foi dito dessa forma, e você acreditou, leu, escutou dessa forma, mal entendeu tudo, e você está abalado emocionalmente. Cadê fulano? Não sei, cadê fulano? Ô fulano, 20 dias depois, ô fulano, consegui te achar. Pois é, pastor, eu estava muito triste. Por quê? Porque o senhor fez isso. Você entendeu errado, não era nada disso. Mas isso acontece só numa igreja lá no México. Isso não acontece aqui na Mais de Cristo. Eu creio. E Davi nos vai ensinar como sermos inteligentes emocionalmente.
ele dá um exemplo muito forte, dividido em duas partes. Repitam comigo: ser surdo. Você pode ser um pouquinho mais enfático, porque esta palavra, ela pode resolver muitos problemas emocionais da tua vida. Repita comigo: ser surdo, e ser mudo. A fé vem pelo ouvir. E a palavra de Deus em Romanos, você não precisa achar. Romanos diz que Abraão, ele foi escolhido o pai da fé, e ele venceu a esperança contra a esperança. Deus está dizendo em Romanos que existe a esperança de Deus e existe a esperança que é contra Deus. E a fé é a esperança. Então existe a fé que vem para te animar e existe também a fé que vem para te desanimar. A fé de Deus vem pelo ouvir. Então o desânimo também vem pelo ouvir. Você vai se animar ouvindo a palavra de Deus. Você vai se animar ouvindo palavras, mensagens de Deus. Mas você também vai se desanimar ouvindo a mensagem do diabo. Por isso que Davi fala: eu sou surdo. Eu sou surdo. E ser surdo, meu irmão, não é fácil. Porque nós aprendimos nesses dias os 3 principais demônios que atuam na igreja. Pastor, que heresia, você vai falar: os 3, eu ouvi falar, me contaram, você não sabe da última. Eu ouvi falar, me contaram, a que você não sabe da última. Demônio miserável. Então, meu irmão, quando você detectar esse demônio, seja surdo, fecha os teus ouvidos, físicos e espirituais e emocionais, fecha e diga: irmã, meu irmão, parou aqui, vamos louvar a Deus, deixa eu orar por você, e você pode até repreender, meu irmão. Ouvi falar, me contaram, você não sabe da última. Tenha cuidado, pastor. Davi está dizendo no versículo 14: sou com efeito como quem não ouve. Por quê? Se Davi se ele tomasse sério aquilo que ele estava escutando, gente, ele iria terminar sua vida. Porque pessoas entram em buracos e buracos e buracos, não saem. Por quê? Porque elas estão ouvindo a palavra do diabo. Então nós temos que aprender a ser surdos à palavra do diabo. Você vai receber uma palavra de desânimo. Meu irmão, você está surdo. Você está surdo. Mas não, eu não posso, pastor, ignorar o que ele falou. Você pode sim. Isso se chama ser inteligente. Se chama ser inteligente. Meu irmão, mas Alderi, eu já te vi reagir. Você já me viu reagir e fazer um monte de coisa errada. Meu irmão, desde eu tenho uma semana, 10 dias com esta palavra ministrando no meu coração todo dia. Então tudo o que aconteceu a partir de ontem na minha vida de erradas que eu tive com problema com vocês, perdão, eu não fui inteligente. Ser surdo. Nós precisamos filtrar o que nós ouvimos. Você tem que filtrar o que você vai ouvir. Você tem que filtrar: pastor, eu quero lhe contar um negócio. Irmão, vai ser de bênção na minha vida? Não. É que aconteceu o seguinte: o fulano falou assim de você. Você já na hora: não acredito, eu vou resolver essa situação. Não. Que não, você não vai fazer nada? Sou surdo. Você não vai falar nada? Eu sou mudo. E mudo, diz a palavra, você pode até ler, você não precisa abrir, você sabe muito bem de cor que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. A boca, ela é instrumento de bênção, de salvação. Você tem uma boca para você ser bênção, mas também com a boca você vai ser maldição se você não usar. Então você tem que decidir primeiro parar de ouvir a palavra do diabo, que é a esperança contrária na tua vida. E quando você ouviu, já era. Agora você tem que decidir, então, não reagir. E aqui então, Davi está dizendo no versículo
Versículo 14: eu sou surdo, em cujos lábios não há réplica. Não há réplica, eu não respondo, eu não vou entrar no mesmo nível, porque eu sei o problema, eu identifiquei o problema, eu estou sendo inteligente emocionalmente, identifiquei o problema. Se eu entrar nessa situação, eu vou entrar em depressão, eu vou me abalar emocionalmente, e então eu vou reagir como eu não devo reagir, e amanhã, depois da manhã, quando eu conseguir sair, eu vou me arrepender profundamente, e vou ter estragado um relacionamento, em vez de eu ter construído pontes. E diz a palavra então, ser mudos. E nós precisamos ser mudos para duas coisas. Ser mudo para que não sejamos nós os fofoqueiros. Nós não podemos ser os fofoqueiros. Eu ouvi falar, já está invadido, já está oprimido demoniacamente. Eu ouvi falar, então eu preciso falar para o fulano, porque ele precisa se preparar com aquilo que vai... Meu irmão, você sabe direito? Eu vou falar, a fonte é confiável. Meu irmão, parou por aí, você não precisa falar. Para que você vai trazer uma oportunidade para o irmão se abalar? Para que você vai trazer a oportunidade para ele se deprimir? Parou por aí. Mas ele precisa saber. Deus vai chegar na vida dele em alguma forma. Se Deus quer que essa informação chegue, vai chegar. Mas não através de fofoca. E 2, nós reagindo, nós não podemos reagir com réplicas às palavras que ouvimos. Nenhuma palavra vai ser sábia no momento de estresse e da briga. Nenhuma palavra é sábia no momento do estresse e da briga. Então você precisa ser mudo. Você está sendo inteligente. Você está sendo inteligente. Verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Dá meia volta, meu irmão. Daqui a pouquinho a pessoa que está arrependida, constrangida com a tua inteligência. E você vai ter a oportunidade de pegar aquilo que era uma possível maldição na tua vida, você vai poder desfrutar como uma bênção na tua vida. Porque você não errou, porque você não respondeu, porque você não entrou na situação. Seja mudo para amaldiçoar, seja mudo para destruir. No final, nada disso vale a pena. E inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal, nós vemos no exemplo de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Inteligência relacional. Já é, então, a habilidade de você se colocar no lugar dos outros, entender suas intenções e motivações e encontrar juntos uma solução. Lucas capítulo 23, você conhece a história, Jesus na cruz, versículo 34, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso se chama inteligência relacional. Nós, para sermos inteligentes relacionalmente, nós precisamos, primeiro ponto, entender que não somos juízes. Nós não somos juízes. Nós não fomos nomeados como juízes. Temos o direito de apontar e dizer você vai para o céu, você vai para o inferno, jamais. Nós somos qualificados como pregadores do Evangelho, criadores de oportunidades para que seja alcançada a graça,
na vida das pessoas. Nunca limitadores da graça, e sim extensões da graça. Isso é o que nós somos. Quando nós somos limitadores da graça, dizendo, irmão, você não capaz, e você corta na hora, e você pode até ser inteligente emocionalmente para você não se abalar, mas aqui também nós temos que ser inteligentes relacionalmente também. Nós temos que nos preocupar com os outros. E Jesus está na cruz, está com os braços e pernas furados, está açoitado, ele está sofrendo de tantas coisas, e ele ainda assim, ele reconheceu que eles não sabem o que fazem. Nós temos que parar de ser juízes. 2, temos que entender que as pessoas erram tanto como a gente. Os erros das pessoas podem até ser maiores que os nossos. Então, como é que nós temos a ousadia de dizer você e falar alguma coisa? 3, saber que se não perdoar, eu não serei perdoado. Ah, mas eu vou segurar essa. Ah, mas eu vou lembrar. Eu lembro uma das vezes que me injuriaram, e ele falou um negócio cabuloso de mim, assim, pesadão, e eu falei assim, meu Deus, eu vou segurar essa. Eu sei que você vai me fazer justiça. Eu fui inteligente emocionalmente, porque isso depois eu consegui me estruturar, mas eu queria justiça. Eu queria que Deus acabasse com ele. Eu queria que Deus destruísse ele. Falei, tá ok. Depois eu virei um pouquinho mais de crente, falei, Deus, eu não quero que você destrua ele, não. Só faz justiça. E aí então, eu entendi que eu estava sendo não inteligente. Então, porque eu não me coloquei no lugar dele, eu não entendi por que ele falou isso, eu não estava sendo inteligente. Até que o Espírito Santo me pegou e disse, Alderi, você vai ser crente ou não? E aí eu entendi que eu estava segurando a mágoa, porque no dia em que ele me pedisse perdão, no dia em que ele me pedir perdão, eu vou jogar tudo na cara dele. Eu vou dizer, eu superei, eu tolerei, eu segurei a onda, porque... Nada disso, o Espírito Santo não quer. Mas eu quero que você esqueça. Eu quero que você esqueça, quero que você libere, quero que você perdoe. Mas, e ele nunca vai ficar sabendo. Isso é comigo. Eu que vou ensinar ele, não você. Você é a extensão da graça, não limitador dela. Saber que se eu não perdoar, não serei perdoado. Entender que as pessoas, 4, estão passando por grandes dificuldades. E elas não têm, ou elas não tiveram, ninguém que ensinasse elas a lidar com as suas emoções. Preste atenção nisso. Elas estão passando por conflitos emocionais. Elas estão reagindo contigo. Provavelmente você não tem nada a ver com o assunto. Mas elas não tiveram um professor, um discipulador, um pastor que ensinasse elas. Você e nós não podemos exigir de quem não teve a oportunidade de aprender, porque ninguém ensinou. Chegaram comigo, pastor, mas fulano fez isso. Ele é inocente. Não é inocente porque ele fez isso. Ninguém ensinou a ele que estava errado. Ele é inocente. Ele fez porque ele acreditou ser o certo. Ninguém ensinou, você sabe. Eu sei. Quem te ensinou? Você teve professor, não teve? Eu tive professor. Provavelmente a vida foi o nosso professor. Como é que então nós exigimos das outras pessoas aprenderem coisas que nós aprendimos na marra? Não nascimos com essas informações, então entenda, se coloque no lugar dos outros. Elas não aprenderam o que você aprendeu. Elas não passaram pela perda que você passou. Elas não passaram pela dificuldade que você passou.
Você já superou essa situação emocional e venceu? Hoje você lida de uma forma madura? Parabéns! Ela não. Ela tem que aprender. Você tem que ensinar. Você passou? Você tem que ensinar. Você tem que ensinar com o exemplo, com carinho. Você tem que ensinar sendo mudo, sendo surdo. Porque elas não tiveram professor. Você ainda está aí, meu irmão? O que Jesus fez na cruz? Primeiro, Jesus, antes de pedir perdão, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se Jesus está pedindo perdão para que Jesus está pedindo para o Pai perdoar, é porque primeiro Jesus perdoou. Primeira coisa que nós temos que fazer é perdoar. Como imitar Jesus? Perdoar. Seguinte, nós temos que saber que as pessoas são inocentes porque elas não sabem o que você sabe. As pessoas que estavam julgando Jesus não sabiam quem Jesus era. Eles estavam seguindo uma tradição, seguindo vozes. Era normal, o povo fala em crucifixo, eu vou entrar na multidão falar, mas eu não sei que aquele momento, naquele dia, eu estou lidando com o Salvador do mundo, eu não sabia disso. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Saber que as pessoas não sabem, elas não sabem. Saber que elas estão fazendo e dizendo, não é verdade. Não é verdade. Pastor, ele falou que você não presta. Não é verdade. Ela não pensa assim de você. Passou alguma coisa na vida dela, passou alguma coisa na casa, no trabalho. Ela se desestabilizou emocionalmente. Houve uma oportunidade, ela falou aquilo porque ela queria que você se sentisse igual ela. Ela quer te ferir porque ela quer compaixão. Ela quer que estejam juntos na ferida. Pastor, isso está certo, está errado. Mas ninguém ensinou isso para ela. Ninguém está cuidando da vida dela. Então ela precisa de compaixão. Precisa de um abraço. Precisa de um carinho. Precisa que você naquele momento seja um saco de pancada dela. Você precisa ser mudo. Assim como Jesus, que não abriu a boca e como um cordeiro foi levado ao matadouro. E nós precisamos interceder por elas. Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. Interceder por elas. Você ora pelas pessoas que te injuriam, te falam mal de ti, perdoa meu português. Você ora para Deus abençoar elas, ou você ora para que Deus faça justiça? Você faz aquela oração que está lá naquele salmo: Deus, pega os filhos dos meus inimigos e arremata eles contra a rocha. Meu Deus! Deus, abençoa ele. Ele não sabe o que falou. Não sabe. Deus, alguma coisa aconteceu na casa dele, na vida dele, para ele reagir daquela forma, porque não é normal. Deus, traz cura no coração dele, porque alguma coisa machucou a vida dele. Hoje alguma coisa muito ruim aconteceu, eu sei disso, porque acontece comigo também. Deus perdoa. Interceder significa se colocar no lugar do outro. A palavra intercessão, por exemplo, eu peco. Então eu, com o meu pecado, eu dou legalidade para o inimigo agir na minha vida. Como se estivesse assinando um documento, eu, Alderi, dou legalidade para agir na minha vida. Então, o inimigo tem toda a legalidade para agir na minha vida. E aí então, Deus quer agir, quer me salvar, mas como Deus é justo, Ele não faz, porque eu dei legalidade. Mas, por exemplo, o pastor Osiel vem. O pastor Osiel fala: Deus, livra o Alderi do mal.
Senhor, traz cura na vida do Alderi, traz bênção na vida do Alderi. Senhor, traz a intercessão dele, que a oração dele é a autorização de Deus agir na minha vida. Deus vem e diz: agora eu vou salvar o Alderi, vou livrar o Alderi. O diabo, aonde? Aqui, olha assim, não, me desculpa, mas isso foi inválido, porque ele tem um intercessor. Interceder por eles. Pai, cura! E cura é a oração mais forte que você tem que fazer com as pessoas que falam mal de você, porque elas estão machucadas, foram machucadas. Jesus então sabia que não era verdade, não era verdade. Interceder por elas, saber que essa humilhação, preste atenção nesta parte, já estou quase terminando. Saber que essa humilhação, porque escutar uma pessoa num barraco é humilhante, é humilhante. Então você não quer ser humilhado e você tem vontade de reagir, é natural. Então, mas você tem que segurar a humilhação, porque essa humilhação é como se fosse um vale-bênção na tua vida. É um vale-bênção. Só que esse vale-bênção você não vai trocar pela bênção se você errar naquele momento. Se você replicar, se você falar, se você reagir, já era. A oportunidade de Deus para te abençoar daqui a um tempo não vai acontecer, porque você não soube desfrutar o teu vale-bênção. Meu irmão, aproveite todos os vale-bênçãos na tua vida. As humilhações, são situações difíceis, meu irmão, são oportunidades de Deus para te abençoar, te honrar, te exaltar. E nós temos isso no exemplo de Deus. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou. Essas são as partes de Cristo que são imitáveis. Imitáveis. Nós temos a obrigação de imitar. Temos que ser inteligentes emocionalmente. Gostaria que a banda estivesse aqui comigo, por favor. Nós temos que ser inteligentes relacionalmente. Pastor, como que eu desenvolvo a minha inteligência? Porque a inteligência não é um dom, não é dom. A inteligência não é dom. A inteligência é a habilidade de você reconhecer problemas e informações, se adaptar a eles, interferir e trazer soluções. Você vai desenvolver qualquer tipo de inteligência orando. 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 Se você está anotando, como desenvolver a inteligência? Orando. Ore especificamente. Deus, me ajuda a desenvolver minha inteligência relacional. Me ajuda a desenvolver minha inteligência emocional. Eu quero saber me controlar. Eu quero saber, Senhor, saber onde são os meus limites e interferir para que não seja maldição na minha vida. Ore especificamente. 2, relacionamentos. Procure um ambiente certo, pessoas certas e amizades certas. Pessoas que vão te animar, pessoas que vão te colocar para cima, pessoas que vão te dizer, você consegue, você pode. Olha, aconteceu comigo, mas a palavra de Deus diz, relacionamentos. 3, acredite. Se você pensar, nunca vai acontecer contigo, nunca vai acontecer com você. Mas se você pensar, se você orar, Deus, eu estou esperando um milagre, que você me faça um exemplo de uma pessoa inteligente emocionalmente, meu irmão, você vai ser um mestre nessa área. Se especialize, foque a sua necessidade, uma por vez. Você tem, por exemplo, pastor, eu tenho problemas em ouvir pepino. Meu irmão, se o teu problema é ouvir pepino, foque e elimine situações específicas. Não ouça pepino. Irmão, agora eu não quero saber, desculpe, eu estou fazendo um jejum de murmurar e criticar e de ouvir fofoca. Você quer entrar comigo? Não sei, você pode. Meu irmão, a pastora Janete, minha esposa, ela tem uma teoria fantástica de o fofoqueiro é um intercessor mal colocado na vida, porque ele sabe da vida de todo mundo. Ele deveria orar pela vida de todo mundo, só que ele está falando mal. Então é um intercessor. Então pegue
Se você for, a partir de hoje, chamado pelo Ministério de Intercessão, não estou sabendo de nada. 5, atenção, coloque atenção. Coloque atenção nas suas atitudes. Coloque atenção no seu ambiente, coloque atenção no trânsito, coloque atenção naquilo que te tira do sério, aquilo que te faz não ser inteligente, coloque atenção naquilo. Opa, eu estou no ponto de estragar o meu dia com essa opa, atenção, não faça aquilo ou diria que você sempre faz, e você tem que tomar a decisão na hora. Emoções, controle a sua ansiedade e desespero. Calma, você vai chegar lá. Calma, é um processo. Mas eu quero já controlar agora. Calma, é um processo. Use, e por último, use as ferramentas do seu alcance. A palavra de Deus, os pastores, os líderes, música, pregações. Meu irmão, se alimente. Meu irmão, seja inteligente.